Você sabia que o Egito, considerado a maior potência do mundo antigo, quase perdeu seu posto como império mais poderoso? Tudo isso por causa de um jovem faraó que teve que enfrentar um começo difícil, mas que, ao final, se tornou uma das figuras mais influentes da história. Prepare-se para conhecer a incrível trajetória de Tutmés III. Eu sou Leonardo e hoje vou te contar a história de Tutmés III, um faraó que superou todas as expectativas e se tornou um dos maiores conquistadores do Egito. Apesar de ter enfrentado dificuldades desde o nascimento, Tutmés III transformou o Egito, ampliando suas fronteiras e consolidando um império que seria lembrado por séculos. Fique até o final para entender como ele alcançou tamanho poder e como seu legado mudou o curso da história. Neste vídeo, vamos explorar a trajetória de Tutmés III em 3 partes principais. Primeiro, vamos entender como ele superou as dificuldades do início de sua vida e ascendeu ao trono. Depois, vamos mergulhar nas suas campanhas militares que expandiram as fronteiras do Egito. E, por fim, veremos como ele consolidou o poder, criando um império que se tornou uma verdadeira superpotência. E no final, vou te contar um detalhe intrigante sobre o reinado de Tutmés III que você provavelmente nunca ouviu. Tutmés III nasceu por volta de 1481 a.C., e sua infância foi marcada por uma incerteza sobre o seu futuro. Filho de Tutmés II e de uma esposa secundária, ele não foi o herdeiro legítimo do trono do Egito. Seu pai, Tutmés II, governou o Egito durante um período de relativa paz, mas não teve um reinado duradouro ou notável como outros faraós da história egípcia. Quando Tutmés II faleceu, Tutmés III tinha apenas 3 anos de idade, e a sucessão do trono não foi imediata. O trono foi ocupado por sua madrasta, Hatshepsut, que era esposa de Tutmés II, e por consequência uma figura poderosa na corte egípcia. Hatshepsut não apenas assumiu o poder como regente, mas fez algo inusitado para uma mulher da época. Ela se autoproclamou faraó, adotando todos os símbolos de poder típicos de um governante masculino. Isso incluía o uso de vestimentas masculinas e a imitação da barba falsa, um símbolo clássico de poder real. Sua ascensão não foi bem vista por todos, especialmente pelos partidários de Tutmés III, que viam isso como uma ameaça ao futuro dele como faraó. Embora Tutmés III fosse o herdeiro legítimo do trono, sua juventude e a presença de Hatshepsut como governante o colocaram em uma posição de limitação. Durante os primeiros anos de seu reinado, ele foi mais uma figura simbólica, sem grande poder ou influência política. Hatshepsut, por sua vez, assumiu o controle absoluto do Egito e usou sua posição para expandir as fronteiras do império e consolidar sua autoridade. Mas, enquanto isso acontecia, Tutmés III foi educado e treinado de forma rigorosa para ser um grande líder militar. Ele foi instruído nas artes da guerra, na estratégia e na administração. Durante essa fase, foi essencial para o jovem príncipe entender que o Egito estava em uma posição política delicada e que sua habilidade em comandar as forças militares seria a chave para recuperar e expandir o poder de seu reino. A preparação de Tutmés III para o trono foi algo calculado e meticuloso. Ele sabia que um dia teria que enfrentar desafios, tanto internos quanto externos, para consolidar seu reinado. Desde muito jovem, ele começou a se envolver com os assuntos militares e a se familiarizar com a vida em campo. Seus instrutores enfatizaram a importância da liderança, da coragem e da sabedoria, qualidades essenciais para um faraó. A relação com sua madrasta, Hatshepsut, embora inicialmente de colaboração política, acabou se tornando um campo de tensão. Ela, por sua vez, não tinha filhos biológicos com Tutmés II, o que a fez buscar formas de legitimar ainda mais seu governo. Ela tentava mostrar ao povo e à corte egípcia que era capaz de governar, utilizando sua imagem divina e sendo comparada aos grandes faraós masculinos do passado. Hatshepsut promoveu um período de grande estabilidade e prosperidade para o Egito,
mas seu reinado não estava destinado a durar para sempre. Com o falecimento de Hatshepsut em 1458 a.C., Tutmés III, agora adulto, finalmente assumiu o trono. O processo de ascensão ao poder não foi fácil para ele, pois havia sido mantido afastado do centro do poder por décadas. Sua tomada de poder, após a morte de Hatshepsut, não foi unânime, e o jovem faraó teve que lutar contra aqueles que ainda viam a era de Hatshepsut com bons olhos. Alguns acreditam que Tutmés III pode ter, inclusive, participado da destruição de alguns monumentos e inscrições de Hatshepsut, simbolizando sua tentativa de apagar o legado de sua madrasta e afirmar sua própria autoridade. A transição de poder foi delicada, mas, uma vez no trono, Tutmés III se revelou um líder com uma visão estratégica e uma ambição de alcançar grandes feitos. Ele sabia que o Egito precisava de um governo forte, capaz de defender suas fronteiras e expandir seus territórios para manter sua supremacia. As lições que ele aprendeu durante seu período de preparação militar se mostraram fundamentais para o sucesso de seu reinado. O Egito, na época, estava cercado por inimigos em várias frentes. No norte, o Levante e a Síria representavam uma ameaça constante, com várias cidades-estado tentando desafiar a supremacia egípcia. No sul, a Núbia era uma terra rica em ouro e recursos valiosos, que também precisavam ser controlados para garantir o fluxo de riqueza para o império. Tutmés III sabia que a chave para manter a grandeza do Egito estava não só em defender seu território, mas em expandi-lo de maneira estratégica. A ascensão de Tutmés III ao trono foi, portanto, o início de uma nova era para o Egito. Ele não seria mais apenas o herdeiro do trono, mas um faraó com uma missão clara: fazer do Egito a maior potência militar e econômica do mundo antigo. Com essa missão em mente, ele começaria uma série de campanhas militares que mudariam a história do Egito para sempre. Uma das marcas mais definitivas do reinado de Tutmés III foi sua habilidade em comandar o exército egípcio e a série de campanhas militares que ele conduziu para expandir as fronteiras do império. Durante seu reinado, Tutmés III travou mais de 17 campanhas registradas, muitas delas em terras distantes como a Síria, o Levante, a Mesopotâmia e a Núbia. Seus feitos militares são frequentemente comparados aos de outros grandes conquistadores da história antiga, como Alexandre o Grande, devido à sua habilidade em combinar forças militares com estratégias diplomáticas astutas. A primeira grande campanha de Tutmés III, a Batalha de Megido, é talvez a mais famosa de todas. Megido, uma cidade-estado no Levante, estava sob o controle de uma coalizão de príncipes sírios, que se opunham à crescente influência egípcia na região. Eles estavam conscientes da ameaça que Tutmés III representava para seus interesses, e, portanto, uniram forças para tentar derrotá-lo. O exército egípcio, embora numericamente inferior, foi liderado por Tutmés III, que utilizou uma estratégia de ataque surpresa baseada no terreno e na mobilidade de suas forças. Em uma jogada ousada, Tutmés III atravessou uma rota íngreme e inesperada pelas montanhas, pegando os inimigos de surpresa, e em uma batalha decisiva, derrotou a coalizão inimiga com um ataque rápido e decisivo. A vitória de Megido não foi apenas uma grande vitória militar, mas um exemplo brilhante da habilidade de Tutmés III em liderança e tática. Após a vitória, ele não apenas destruiu a coalizão síria, mas também iniciou uma série de reformas administrativas nas regiões conquistadas, estabelecendo governantes locais leais ao Egito e impondo tributos. Tutmés III entendeu que conquistar não era suficiente. A verdadeira chave para manter o poder estava na capacidade de integrar as regiões conquistadas e mantê-las leais ao faraó. Após a vitória em Megido, Tutmés III continuou sua campanha militar, marchando em direção a outras cidades do Levante, como Kadesh e outras fortalezas sírias. A campanha de Kadesh foi uma das mais intensas de seu reinado, e a cidade resistiu ferozmente. No entanto, através de um cerco meticulosamente planejado e de sua habilidade estratégica,
Tutmés III conseguiu tomar a cidade e garantir o controle total da região. O impacto dessas vitórias foi profundo, não apenas no Egito, mas também nas nações vizinhas, que passaram a reconhecer o poder do faraó. No entanto, a guerra não se limitava ao Levante. Ao sul, a Núbia, região rica em ouro, sempre foi uma prioridade para os faraós egípcios. Sob o comando de Tutmés III, as campanhas na Núbia tornaram-se mais intensas. A Núbia era uma região estratégica, não apenas por seus recursos naturais, mas também por sua posição geográfica, que poderia ser usada como base para futuras campanhas militares. Tutmés III travou várias batalhas vitoriosas contra os núbios, e sua vitória mais significativa foi a conquista de Curgos, uma importante cidade comercial na região. A conquista da Núbia consolidou o controle egípcio sobre as minas de ouro e outras riquezas minerais, que eram essenciais para a economia do Império Egípcio. A estratégia de Tutmés III na guerra era centrada não apenas no uso de força bruta, mas na psicologia militar e na diplomacia. Ele compreendia a importância de mostrar ao inimigo a imensa força militar de seu exército, mas também de utilizar a diplomacia quando fosse necessário. Ao conquistar várias nações, ele não impôs um domínio absoluto, mas preferiu que os governantes locais permanecessem no poder, desde que mantivessem sua lealdade ao Egito e pagassem tributos. Essa abordagem ajudou a evitar revoltas e permitiu que o Império Egípcio fosse administrado de maneira eficiente, com uma rede de aliados ao redor de suas fronteiras. As campanhas militares de Tutmés III também foram fundamentais para a construção de uma rede de influência política e econômica no mundo antigo. Ele estabeleceu acordos comerciais com várias cidades-estado e reinos ao longo do Levante e da Síria, o que proporcionou ao Egito um fluxo constante de riquezas e recursos. O comércio, aliado ao domínio militar, fez com que o Egito se tornasse uma potência global. Além disso, ele utilizou a religião e a arte para consolidar sua imagem como um grande líder e conquistador. O faraó também se destacou pela sua habilidade em aproveitar as características do seu exército. Sob sua liderança, o exército egípcio foi modernizado, com o uso de novas táticas e a implementação de uma estrutura militar permanente. Isso permitiu ao Egito manter uma força de combate profissional, pronta para agir em qualquer momento. As forças egípcias eram compostas por infantaria, cavalaria e carros de guerra, e Tutmés III sabia como utilizar cada unidade de forma eficaz, maximizando o impacto de cada ataque. Além disso, ele investiu em melhorias nos equipamentos militares, incluindo armas de ferro e carros de guerra mais leves e rápidos. O domínio de Tutmés III sobre as regiões vizinhas foi consolidado através de suas vitórias e pela capacidade de integrar as regiões conquistadas no Império Egípcio. Ele utilizou uma combinação de força militar, diplomacia e administração eficiente para garantir que o Egito se tornasse a potência dominante no Oriente Médio Antigo. Quando Tutmés III morreu em 1425 a.C., o Egito estava no auge de seu poder, com um império vasto e próspero, uma posição que ele tinha conquistado com coragem, habilidade e visão. Após suas impressionantes vitórias militares e a consolidação de um império vasto, Tutmés III se dedicou a garantir a estabilidade e a grandeza do Egito, implementando reformas e reforçando sua posição como faraó. A administração do império sob Tutmés III foi marcada pela centralização do poder e pelo fortalecimento das instituições que garantiram o sucesso de seu reinado. Uma das primeiras e mais importantes reformas de Tutmés III foi a reorganização da administração local e a introdução de um sistema de governantes regionais leais ao Egito. Esse sistema de vassalagem foi crucial para manter o controle das terras conquistadas, especialmente as áreas do Levante e da Síria. Cada governante local tinha a responsabilidade de manter a ordem e garantir que os tributos fossem pagos ao Egito. Esse sistema de governança descentralizada, porém com forte supervisão do faraó, permitiu a Tutmés III manter o poder de forma eficaz, sem precisar de uma ocupação militar permanente em todas as regiões conquistadas. Ao mesmo tempo,
Tutmés III reforçou a autoridade do faraó como o centro de poder. Ele sabia que o Egito era uma nação profundamente religiosa e que sua autoridade não se limitava à política e à guerra, mas também à religião. Como faraó, ele era visto como um intermediário entre os deuses e os homens e, portanto, usou sua posição para fortalecer sua relação com os sacerdotes e a classe religiosa do Egito. A construção de templos e monumentos dedicados aos deuses foi uma das maneiras que ele usou para consolidar seu poder e garantir a lealdade dos sacerdotes. O Templo de Karnak, em particular, foi uma das obras mais notáveis do seu reinado. Ele expandiu e reformou esse templo de maneira impressionante, dedicando-o ao deus Amon, que era considerado o deus supremo do Egito. Karnak se tornou o maior complexo religioso do Egito, e Tutmés III deixou um legado duradouro por meio das obras que patrocinou ali. O faraó também fez questão de incluir inscrições detalhadas sobre suas vitórias militares e sua visão do Egito como uma potência global. Essas inscrições não só comemoravam suas vitórias, mas também proclamavam a divindade de sua autoridade, solidificando sua posição como um governante escolhido pelos deuses. A construção de templos não era apenas um ato de devoção religiosa, mas também uma forma de promover a imagem do faraó e garantir a sua memória para as gerações futuras. Durante seu reinado, Tutmés III construiu vários obeliscos e estelas, muitos dos quais estavam decorados com cenas das batalhas que ele havia vencido. Esses monumentos serviam como marcos de suas conquistas e funcionavam como um lembrete permanente de seu poder. Além disso, a relação de Tutmés III com os sacerdotes foi essencial para o seu governo. Ele sabia que a religião desempenhava um papel central na vida dos egípcios e, por isso, cultivou uma relação de respeito com as classes sacerdotais. Ao fortalecer o culto de Amon, ele ganhou a lealdade dos sacerdotes, que desempenhavam um papel crucial na administração do Egito. Essa aliança entre o faraó e os sacerdotes garantiu uma base sólida de apoio interno, que ajudou a estabilizar o império durante seu reinado. No aspecto econômico, Tutmés III fez do Egito um império ainda mais próspero. O comércio, uma das principais fontes de riqueza do Egito, floresceu durante seu reinado. Ele estabeleceu relações comerciais com diversas regiões, incluindo a Ásia Menor, a Mesopotâmia e a África, e garantiu que o Egito se beneficiasse dos recursos naturais de seus territórios conquistados. A riqueza da Núbia, rica em ouro, foi particularmente valiosa para o Império Egípcio, e Tutmés III usou a riqueza obtida com a conquista da região para financiar ainda mais suas campanhas e projetos de construção. A diplomacia também desempenhou um papel crucial no reinado de Tutmés III. Embora ele fosse um conquistador implacável, ele também sabia que a diplomacia era uma ferramenta poderosa para garantir a paz com os vizinhos e consolidar sua posição como líder regional. Durante seu reinado, o Egito assinou vários tratados com outras potências, incluindo o reino de Mitanni e a cidade-estado de Kadesh. Esses tratados garantiram a estabilidade nas fronteiras e permitiram que o Egito se concentrasse em outras áreas de seu império. A relação com os vizinhos, como Mitanni, também foi marcada por uma combinação de força militar e acordos diplomáticos. Em 1450 a.C., Tutmés III enfrentou o reino de Mitanni, uma das potências mais fortes da época. Depois de uma série de confrontos e vitórias, ele conseguiu forçar Mitanni a se tornar um vassalo do Egito, reconhecendo a supremacia egípcia na região. Essa vitória consolidou ainda mais o poder do Egito e garantiu que Tutmés III fosse reconhecido como o líder indiscutível do Oriente Médio e do Norte da África. No campo cultural, o reinado de Tutmés III foi marcado pela promoção das artes e pela produção de obras literárias que exaltavam o faraó e suas conquistas. O Egito floresceu como um centro de cultura e conhecimento, e muitos dos textos produzidos durante seu reinado foram usados para celebrar suas vitórias militares e reforçar a ideia de que o Egito era uma civilização superior.
Tutmés III também investiu em obras públicas que garantiram a prosperidade do povo egípcio. A construção de infraestruturas, como estradas e canais, foi crucial para a manutenção do império e para o comércio com outras nações. Esses projetos de construção não apenas melhoraram a qualidade de vida dos egípcios, mas também ajudaram a fortalecer o controle do faraó sobre as regiões conquistadas. Quando Tutmés III faleceu em 1425 a.C., o Egito estava no auge de sua grandeza. Ele havia transformado o Egito em uma superpotência, com um império que se estendia desde o Levante até a Núbia, e sua administração eficaz garantiu a estabilidade interna do reino. Seu legado perdurou por séculos, e seu nome foi lembrado como um dos maiores faraós da história. Sua habilidade como líder militar, administrador e governante visionário fez dele um dos faraós mais reverenciados do Egito Antigo. Tutmés III foi muito mais do que um grande conquistador. Ele não apenas expandiu as fronteiras do Egito, mas também consolidou o poder do faraó, reformou a administração do império e fez o Egito brilhar cultural e economicamente. Seu legado como um dos maiores faraós da história permanece até hoje, um exemplo de força, sabedoria e estratégia. Se você gostou da história de Tutmés III, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos. Comente aqui embaixo qual parte da história dele você achou mais fascinante e se inscreva para não perder outros vídeos sobre grandes figuras da história. Fique ligado, porque no próximo vídeo vamos explorar a vida de outro grande personagem da história, alguém que deixou um impacto imensurável na civilização antiga. Não perca!